Fala, turma, o nosso encontro de hoje é sobre direitos humanos. Isso mesmo, mas antes da gente chegar aí na parte histórica, nas gerações, nas características, vamos falar um pouquinho de algumas diferenças doutrinárias e vocês até podem achar que são expressões sinônimas, mas não são. Então, eu tenho direito dos homens, que pode cair na minha prova, direitos humanos, direito internacional humanitário e direitos fundamentais. Vamos fazer a distinção porque a tua prova pode ter e a gente tem que saber. Então, quando a gente fala em direitos humanos, eu estou falando de quê? De um conjunto de normas que estão positivadas em nível internacional. Elas estão em tratados, elas estão em convenções internacionais. Quando eu falo em direitos fundamentais, é porque eu peguei esses direitos humanos que foram construídos ao longo da história e eu incorporei ele às constituições dos países, dos estados-nações. Então, direito fundamental são normas de direitos humanos, mas que estão dentro das constituições. Por isso que eu chamo de direitos fundamentais. Não? Então, norma interna, direito fundamental, norma internacional, aí eu tenho os direitos humanos. Direitos dos homens são aqueles que, independente de estarem ou não positivados, independente de estarem escritos ou não, quem defende a direitos humanos defende que nós nascemos com eles. Eles devem ser respeitados pelo simples fato de nós sermos seres humanos. Eles são intrínsecos, eles são inerentes, são inatos a nós, né? E, por derradeiro, o direito internacional humanitário, que é justamente ligado a essa questão dos conflitos armados, da guerra, né? De proteger aí os civis, né? Aqueles militares que estão ali fora de combate, porque a gente tem que botar na cabeça que os conflitos armados são entre as nações, são entre os militares, né? Os civis nada tem a ver, os militares fora de combate nada tem a ver, então devem ter essa proteção do direito internacional humanitário. Professor, a gente sabe que os direitos humanos eles são frutos de uma construção histórica, né? Então, delineie para mim, por gentileza, alguns fatos históricos importantes e faça uma correlação com as gerações. Perfeito. Então, quando a gente, por exemplo, vai traçar, né, os marcos históricos, aquilo que influenciou os direitos humanos, se a gente for fazer isso, né, de acordo até mesmo com o traço histórico, eu vou até remontar a ideia antes de Cristo. Vou me lembrar ali de Ciro II, rei da Pérsia, com a instituição da liberdade religiosa. Vou me lembrar do Código de Hammurabi, no século XVIII a.C. Mas as provas costumam trazer os marcos pós-Cristo. E aí, 1215, Carta de João Sem Terra, Magna Carta Inglesa, limitou a atuação, limitou o poder do Estado, marco importante aí nos direitos de primeira dimensão. Segundo, 1776, Declaração da Independência das 13 colônias inglesas, Revolução Americana, como queiram. 1789, Revolução Francesa, né? Ambos movimentos aí influenciados pelo Iluminismo, né? Aquele movimento que veio aí para clarear, trazer luz, trazer racionalidade, trazer novas ideias frente à Idade Média, né? Que foi conhecida como a Idade das Trevas. Então, 1789, Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Professor, eu já tenho aí um documento de cunho universal nos direitos humanos? Não. Esses documentos, essas revoluções, né, logicamente que influenciaram, né, em algumas partes do mundo, trouxeram suas ideias, mas trouxeram conquistas localizadas, conquistas que ficaram aí nessas nações, né? Porque eu não tenho ainda o chamado processo de internacionalização dos direitos humanos com essas duas revoluções. Andando um pouquinho, a gente vem para duas constituições importantes, 1917 e 1919. 1917, Constituição Mexicana, 1919, Constituição Alemã, conhecida como Constituição de Weimar. Ambas importantes por quê? Porque marcam aí os direitos de segunda dimensão, os direitos de segunda dimensão que agora estão nas constituições positivadas. Então, eu tinha lá na Revolução Francesa, na Carta de João Sem Terra, na Revolução Americana, eu tinha o quê? Tinha direitos de primeira dimensão, conquista de direitos civis, direitos políticos. Agora eu tenho, nessas constituições, tanto na mexicana como na alemã, direitos de segunda dimensão, ou seja, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de igualdade. E a gente tem também, em 1919, um marco importante, que é justamente a criação da nossa OIT, Organização Internacional do Trabalho, assim como também a Liga das Nações, que veio para quê? Que veio para que o mundo não tivesse mais guerra. Fracassou, porque de 39 a 45 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e aí, 1945, criação da ONU com a Carta de São Francisco. E aí a ONU, os países reunidos, buscando a paz, buscando que novos conflitos armados não acontecessem. 1948, Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, reunida.
aprovam aí a nossa DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 30 artigos, do artigo 1º até o artigo 21, traz direitos de primeira dimensão, direitos de defesa, direitos às chamadas liberdades negativas, né? E na segunda dimensão, eu tenho aí na presença dos artigos 22 ao 30. Opa, professor, não tem direitos de terceira dimensão? Não, você só tem direitos de primeira e de segunda dimensão. Mas aquele artigo 1º que eu busco lá na DUDH fala que os homens nascem livres, nascem iguais, né, livres e iguais, e no finalzinho fala em espírito de fraternidade. Ali, gente, é um espírito cooperativo, um espírito de comunhão. Não é o direito de terceira dimensão que fala em solidariedade, que fala em fraternidade. Pois muito bem, caminhando um pouquinho, 1966, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 1966, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses dois pactos, com a DUDH, vai formar o que a tua prova pode perguntar, como Carta Internacional dos Direitos Humanos, conhecida como International Bill of Rights. 1993, Declaração de Viena, países reunidos reafirmam que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. 2006, um marco importante também, criação aí do Conselho, né, de Direitos Humanos da ONU, que substitui, na realidade, a Comissão Internacional de Direitos Humanos da ONU. Então, 2006, com a criação desse conselho, 47 países, lá tem um mecanismo importante que pode ser cobrado em prova, é a chamada RPU, Revisão Periódica Universal, também conhecida como Peer Review, né? Qual é a função, professor? A função é que os países olhem uns para os outros, se vigiem literalmente na perspectiva de o que cada um está fazendo com relação aos direitos humanos. Então, por isso que chama-se Peer Review, revisão pelos pares. Então, essa revisão periódica universal acontece entre 4 a 5 anos, a cada 4 a 5 anos, e aí um país vai sugerir para o outro melhorias, assim como também vai criticar aquilo que está errado, né? Na política ambiental, na política da pessoa com deficiência, na política com a mulher, né? Então, cada país faz ali, né, a sua sugestão em relação ao outro, né? São elaborados relatórios e a partir desses relatórios da sociedade civil, da própria ONU, do próprio país, o outro país analisa e ali vai dar as sugestões, logicamente que não são sugestões vinculativas. Caminhando mais ainda, vamos agora conhecer um pouco das características e das gerações dos direitos humanos. Características dos direitos humanos, eles são universais, professor, eles se aplicam indistintamente a qualquer pessoa, pelo simples fato de sermos humanos, eles chegam até nós, eles nos alcançam, eles se aplicam independente de etnia, independente de religião, de condição social, eles são universais. Indivisibilidade, entre eles não existe hierarquia, entre eles não existe supremacia, não existe um maior ou melhor do que o outro, a vida é maior do que a saúde, não, estão numa mesma prateleira, estão no mesmo patamar, eles são irrenunciáveis, eu não posso abrir mão, mesmo que eu deseje, mesmo que eu queira, eu não posso, eles são inalienáveis, eles não podem ser negociados, eles não podem ser vendidos, eles são imprescritíveis, eles não se perdem pelo seu não uso. Durante o decurso do tempo, eles vão estar sempre lá disponíveis, eles são invioláveis, se eles forem violados, vai ter uma resposta que é um regime de responsabilização civil, administrativa e penal. Eles são efetivos e para garantir essa efetividade eu tenho que ter o Estado garantindo, né, que esses direitos sejam respeitados. Eles são relativos, ou seja, eles podem sofrer limitações. E aí uma dica valiosa, quais são os dois que são absolutos? Vedação à tortura, vedação à escravidão. Continuando, esses direitos, né, eles também têm como marca a sua historicidade. Eles são frutos de uma construção histórica. E eles podem, pela característica da concorrência, serem exercidos ao mesmo tempo. Chama-se concorrência. Eles se complementam, professor. Eles ali atuam em conjunto e eles se interrelacionam, eles são interdependentes, um depende do outro. Então, eu não posso entender direitos humanos como algo isolado, eu não posso isolar as gerações elas se comunicam, uma depende da outra. Quais são as gerações? Dicas valiosas para a prova. Carol Vazek,
né, um tcheco, ele trouxe para a gente a classificação em 3 gerações. Primeira geração, vamos lá. Primeira geração na minha prova pode vir como sendo a geração dos direitos civis e políticos, mas também pode vir como a geração das liberdades, pode vir como a geração das liberdades negativas, né? Pode vir como a geração das prestações negativas, pode vir como a geração dos direitos de defesa. O que é que ela quer, professor? Eu quero o Estado longe, porque eu quero exercer os meus direitos, certo? Já na segunda dimensão, a geração ela busca a igualdade, ela quer um Estado perto, é a geração dos direitos econômicos, sociais e culturais, né? É a geração das prestações positivas, você quer o Estado fazendo, você quer o Estado realizando, né? É a geração das liberdades positivas, né? É a geração prestacionista. Terceira dimensão, direitos transindividuais, direitos que transcendem o indivíduo, né? Os direitos difusos, os direitos coletivos, é a geração da solidariedade. Quarta dimensão, geração da bioética, né? Geração da democracia, né? Da participação democrática, do engajamento democrático, geração da informação, geração do pluralismo. Quinta geração, né? E aí vocês já estão percebendo que eu já saí das 3 de Karovazak e estou indo agora para a 4ª geração. Ou seja, já é uma nova classificação que entende que existem mais gerações, né? Quinta dimensão, 4ª geração, bioética, democracia, informação e pluralismo. Quinta geração, direito à paz, né? Esse direito à paz mundial, né? Buscado por todos nós. E, por fim, a 6ª dimensão, a água potável, acesso à água potável. Professor, geração e dimensão. Geração, gente, dá a ideia de que, né? É uma ideia que a doutrina critica muito hoje, esse termo. Por quê? Porque dá a ideia de que a geração vai ficando para trás, né? Ela aconteceu lá, a Revolução Francesa, impulsionou os direitos civis e políticos, foram conquistados, mas ficou para trás. Não, não ficou para trás, porque direitos humanos são frutos de uma construção histórica. Então, hoje o termo mais correto é o termo dimensão, né? Porque aí você vai falar dimensão dos direitos civis, dimensão dos direitos políticos, né? Cada um com a sua característica, com a sua peculiaridade. Mas na tua prova pode vir geração ou dimensão. Essa informação que eu falei agora, essa diferença, só se a questão trouxer, segundo a doutrina, existe aí uma forma mais apropriada de tratar geração ou dimensão. Então você vai discorrer nesse sentido. Superando essa parte das características das gerações, né? Importante a gente saber também que no mundo nós temos um sistema global de proteção dos direitos humanos, né? E aí quem capitania, quem está à frente dele é a ONU, né? A ONU com sua Assembleia Geral, né? Com seu Conselho de Segurança, com seu secretário, né? Que participa aí presidindo as assembleias, né? Com o Conselho de Direitos Humanos, Conselho, né, de Direitos Econômicos Sociais. E a ONU exerce esse papel também a partir da Corte Internacional de Justiça, né? Ela tutela, ela preserva, né, os direitos, né, os direitos humanos em nível mundial, e essa corte fica em Haia, na Holanda. Professor, essa Corte Internacional de Justiça é o mesmo Tribunal Penal Internacional? Não, o Tribunal Penal Internacional, ele também fica em Haia, na Holanda. O Brasil é signatário, o Brasil respeita esse tribunal, o Brasil aderiu a esse tribunal, está na nossa Constituição, mas ele só julga crimes de guerra, ele só julga crimes contra a humanidade, ele só julga agressão, ele só julga genocídio, e ele julga pessoas. A Corte Internacional de Justiça julga Estados-nações. Professor, e aqui, em nível regional, nós temos, em nível de América, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Temos ainda na Europa um sistema regional e na África outro sistema. Então, global, um único sistema. É a ONU que está à frente. Regional, africano, o americano e o europeu, né? Aqui a nossa OEA, ela tem uma Corte Internacional de Justiça e tem uma comissão também Interamericana de Justiça. Então temos a Corte Interamericana de Justiça e temos a Comissão Interamericana de Justiça. Professor, eu quero fazer uma denúncia de violação dos direitos humanos. Eu vou à Corte Interamericana de Justiça ou eu vou à Comissão Interamericana de Justiça? Outra pergunta, eu posso, por exemplo, ir ao mesmo tempo na Corte Interamericana de Justiça e na Corte Internacional de Justiça da ONU? Não, gente. Ou uma ou outra. Segundo, você não vai aqui, à Corte Interamericana, você vai à Comissão Interamericana de Justiça. A Comissão Interamericana de Justiça é quem vai receber a sua petição individual, né? O seu pedido de apreciação de violação de direitos humanos no Brasil. Agora lembre-se, a gente tem que ter um esgotamento das vias judiciais brasileiras, né? A gente tem que ter aí um país que está inerte a uma situação de violação de direitos humanos, por isso que você está procurando a Comissão Interamericana de Justiça,
né? Mas lembre-se, se já procurou a comissão, não poderá ir até a Corte Internacional de Justiça na ONU, tá certo? Então, ou uma ou outra. Caminhando mais um pouquinho, professor, como é que deve ser a educação em direitos humanos? A educação em direitos humanos, ela deve ser transversal, ela deve ser interdisciplinar, né? Eu não posso, na escola, ensinar do jeito que eu estou fazendo aqui, mostrar o histórico, as características, as gerações dos direitos humanos, não. Eu tenho que trabalhar direitos humanos na minha disciplina, mas também relacionando-se com as demais. É por isso que o professor participa da construção do projeto político-pedagógico, né? Para que ele se comunique com as demais disciplinas, né? A utilização de temas transversais, a utilização desse diálogo entre disciplinas é fundamental. E formar um aluno, né? Trazer direitos humanos para a minha disciplina vai fazer o quê? Qual é a consequência? Eu vou ter como consequência um cidadão, um aluno tolerante, um aluno que respeita a diversidade política, a diversidade religiosa, a diversidade sexual. Eu vou ter um aluno tolerante, eu vou ter um aluno que vai saber conviver em sociedade de uma forma harmoniosa. Eu vou ter um aluno que vai respeitar e vai desejar a inclusão, que vai buscar a garantia de direitos, não só para si, mas para o outro. Então eu vou ter um aluno que é consciente do seu papel na sociedade. Então, gente, nunca se esqueça, eu sempre digo em sala de aula, é papel do professor, é um grande papel do professor, e está lá na nossa Constituição, e está lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que é que diz lá? Lá diz claramente, é dever da família, é dever do Estado que a educação. Sociedade colabora, porque o que é que a gente quer? Formar, pela Constituição, pessoa. Pela LDB, formar um educando, para que ele possa o quê? Exercer cidadania. Em ambas dizem a mesma coisa. E aí eu também o qualifico para o trabalho. Então eu estou preparando essa pessoa para exercer cidadania. E o exercício da cidadania, ser cidadão, que é ser cidadão? Ser cidadão é ser um titular de direitos e deveres. É você ser titular de direitos civis, ou seja, direitos ligados aí à sua liberdade, liberdade de expressão, de pensamento, a sua intimidade, a sua honra, a sua vida. Ser titular de direitos políticos, votar, ser votado, participar de um partido político, né? E terceiro, direitos sociais, direitos que eu busco o Estado, direitos que eu quero o Estado perto de mim, é o Estado prestacionista, eu quero que ele faça direitos civis, políticos e sociais. Então eu sou titular desse direito, todos esses três direitos, mas também eu sou titular de deveres, certo? Então, eu exerço a cidadania somente quando eu voto? Não, é um dos aspectos, é o aspecto político. O exercício da cidadania se dá pela via civil, se dá pela via social, pela via política, como a gente já falou, mas também pela via cultural. A cidadania cultural, e aí o professor tem um papel importante, é aquela onde a gente apresenta ao aluno a diversidade, a inclusão, o respeito, a tolerância, mostrando que nós somos diferentes, né? Nós temos culturas diferentes, nós temos formações diferentes. A cidadania cosmopolitana ou cosmopolita ou global é mostrar que você não é um sujeito alheio ao mundo, você está preocupado com tudo o que acontece à sua volta, ok? Com isso, gente, a gente conclui aí a nossa breve revisão sobre direitos humanos, desejando a todos aí que tenha sido um momento proveitoso. Para mim foi sempre e sempre será uma grande satisfação estar aqui com vocês. Grande abraço, se puder, se gostou, deixa o like, se inscreve, transmite esse vídeo aí para outras pessoas para que esse conteúdo chegue ao máximo possível. Grande abraço, professor Fernandes, até a próxima.